Bom, vamos lá então, aula 3. Agora a gente, continuando a teoria clássica de campos, hoje a gente vai falar da Lagrangiana do campo eletromagnético. Na aula passada, a gente chegou nas equações de Euler-Lagrange por um raciocínio um pouco diferente e pela forma geral, que é a equação de Euler-Lagrange escrita em termos da energia cinética, que é igual à força generalizada. Na aula de hoje a gente vai falar justamente da Lagrangiana do campo eletromagnético. Vamos pensar antes no seguinte, olha só, e vamos falar também um pouco das equações de Maxwell, tá? Só relembrando você, deixa eu só separar aqui um pouquinho. A gente chegou na aula anterior que a gente tem uma soma de J de 1 até N, onde esse J, onde N na verdade é o número total de partículas, então J eu estou indexando cada partícula, então FJ dρ de RJ dρ de QI, isso daqui era igual a dρ de K dρ de QI menos DDT de dρ de K dρ de QI ponto, Espero que esteja dando para vocês enxergarem aí, tive que fazer pequeno, o espaço está bem curtinho ali. Dá para enxergar. Na realidade, a gente viu isso na aula anterior, então eu acho que você copiou, então você memorizou, não sei. Mas isso foi visto na aula anterior, Então essa daqui é a forma geral. Onde esse cara aqui, a gente chamou ele de força generalizada, QJ. Bom, então, seguinte, vamos começar fazendo uma pergunta. Será que existe? Bom, eu sei que a força magnética não é uma força conservativa, Mas será que existe um potencial, ou melhor, uma função matemática, um outro tipo de potencial que eu vou dar o nome e depois vai ficar claro porque eu vou chamar de potencial generalizado, que de tal forma que eu possa escrever essa força generalizada em termos desse potencial generalizado, como a equação de Euler-Lagrange, por exemplo, como se D. Deixa eu só ver se está filmando certinho aqui. Tá. Por exemplo, será que eu posso ter um potencial generalizado que eu vou chamar de lambda? E esse lambda aqui, inicialmente, ele vai depender das coordenadas. Das coordenadas, da derivada delas e do tempo. Então, de maneira que eu possa escrever esse cara em termos desse potencial generalizado, então QJ, que nada mais é do que a soma sobre J partículas. Eu não vou colocar mais J indo de 1 até N, tá? Eu só vou colocar J aqui. FJ dρ de RJ dρ de QI igual a dρ de lambda, que é o potencial generalizado, dρ de QI, menos DDT de dρ de lambda, dρ de QI ponto. Será que existe esse cara? Bom, a resposta é sim. Eu não vou demonstrar, tá? Mas a força eletromagnética é uma das forças que se encaixa nessa classe de forças que podem ser escritas dessa forma, tá? Em termos de um potencial generalizado. Esse cara aqui, na verdade esse cara aqui, ele funciona como uma correção, tá? Eu vou colocar aqui correção. E esse cara aqui como um campo conservativo, tá? Campo conservativo. Vou abreviar aqui. Beleza? Então, existe, tá? A força eletromagnética se encaixa nessa classe de forças que pode ser escrita dessa maneira, Eu pego aqui um potencial generalizado, que é uma função matemática que depende da
coordenada QI, da derivada da coordenada e do tempo, pode depender do tempo, né, inicialmente, vamos considerar, e eu posso escrever ela dessa maneira, certo? Então, o potencial, deixa eu ver se não me esqueci de nada, certo? Então, no caso, o potencial generalizado, o lambda, né, no caso da força eletromagnética, né, o potencial generalizado associado à força eletromagnética não depende dos campos elétrico e magnético. Ele, na verdade, como ele não depende, né, do campo eletromagnético, nem do campo elétrico nem do campo magnético, o jeito mais natural da gente achar os potenciais eletromagnéticos é nas equações de Maxwell, né? Que a gente vai usar... Bom, tá, eu vou escrever as equações de Maxwell primeiro, tá? E depois eu falo qual que é a alteração que a gente vai fazer aqui, que a gente vai levar para todo o curso, tá? Então, a primeira equação, né, divergente de E igual a ρ sobre ε0, divergente de B igual a 0, rotacional de E igual a menos del B del T, e rotacional de B igual a μ0j mais μ0, vou colocar 1 sobre c quadrado, tá? 1 sobre c quadrado, dρ de E, dρ de T. Só um minutinho aqui. Certo? Voltei. Qual que é a grande... Na verdade, nem é uma grande alteração, mas qual que é a alteração que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar um sistema chamado sistema de unidades naturais. Sistema de unidades naturais, ou também às vezes chamado sistema de gauge, tá? Então, vou colocar aqui para ocupar menos espaço. Sistemas de gauge. Que é o que? Considerar μ0, né, as constantes μ0 igual a ε0 igual à velocidade da luz, que é igual a 1. Por que a gente vai considerar essas constantes igual a 1? E por que eu também estou preferindo adotar o sistema de gauge? Porque carregar essas constantes aqui toda hora, como isso aqui é uma coisa que vai aparecer toda hora, vai ser uma loucura, eu vou acabar me esquecendo em algum lugar, em alguma hora, de colocar elas. E então, uma estratégia muito boa que a gente tem na física, na matemática também, quando você trata dessas constantes, ou até outras constantes, você coloca que elas são iguais, e além disso, iguais a 1. Portanto, aí depois a gente faz o que a gente chama de balanço de unidades, né? E aí elas retornam as equações, tá bom? Então, aqui as equações de Maxwell ficam simplesmente o quê? Bom, se C é igual a 1, C quadrado também. Então aqui fica simplesmente o μ0 é igual a 1, né? Então o rotacional de B fica simplesmente J mais dρ de E, dρ de T. Aqui fica a mesma coisa, ε0 é igual a 1, então aqui fica simplesmente ρ, tá bom? Apenas isso, a gente vai levar isso para o curso inteiro, tá? μ0 igual a ε0 igual a C, que é igual a 1, tá bom? Sistema de unidades naturais, beleza? Deixa eu ver se eu não me esqueci de nada. Não, beleza. Então agora é o seguinte, dado isso, vamos pegar essa segunda equação aqui, ó. Divergente de B igual a 0. Né? Não existem monopolos magnéticos. Bom, se eu escrevo o divergente de B igual a 0, eu posso escrever o campo B, né, o campo magnético, como sendo o rotacional de um campo vetorial qualquer, um campo arbitrário, que eu vou chamar de A. Por que eu posso escrever ele dessa maneira? Porque se eu tomo o divergente de um rotacional, né, ó, eu estou escrevendo B dessa forma. Se eu tomo o divergente de um rotacional, esse cara é identicamente nulo. E aí eu volto
a ter o que eu tinha, certo? O divergente do rotacional é zero, tá bom? Então eu posso escrever o B como sendo o rotacional de um campo vetorial que eu estou chamando de A, tá legal? Por consequência, se eu pego o rotacional do campo elétrico, então, rotacional do campo elétrico, que é menos dB dt, ele vai ficar menos ddt. O B eu estou escrevendo como o rotacional de um campo A. Então isso aqui vai ficar menos ddt hot A. Como tanto esse cara quanto esse cara, né, são operadores diferenciais, então eu posso trocar a ordem sem problema, tá? Então esse cara aqui, ele é igual, eu posso escrever isso daqui assim, ó, menos rotacional de d de A, d de T. Beleza? Certo. No caso, né, na eletrostática, a variação desse cara, desse campo A, no tempo é nula, né? Até porque se a gente está falando de eletrostática, não tem tempo envolvido, né? Então, o nosso E fica simplesmente, ou melhor, correto, esse cara aqui é nulo na eletrostática. E o fato desse cara ser nulo vai levar a gente a concluir o seguinte, olha só, primeiro, eu vou passar esses caras aqui para o lado de cá, então eu já posso até fatorar, ou melhor, colocar em evidência esse operador aqui, então eu fico com E mais dA dt. Tudo bem para todo mundo essa passagem aqui, né? Só trouxe esse cara para cá, positivo, e como eles têm o mesmo operador atuando, então eu só coloquei ele em evidência aqui. Isso aqui vai ser igual a zero. Agora é o seguinte, vejam o campo elétrico e esse outro campo aqui, campo A, como sendo um único campo só. Quando o rotacional de um campo é zero, isso significa que esse campo é conservativo. Se esse campo é conservativo, a gente sabe, tem uma forma muito legal de escrever ele, que é o quê? Bom, dado que esse campo aqui é conservativo, porque o rotacional dele é zero, eu posso escrever ele como sendo menos o gradiente de uma função escalar. Φ é um campo escalar. Eu posso escrever ele como sendo menos o gradiente de φ, porque o rotacional desse cara é nulo. Se ele é nulo, isso aqui é um campo escalar. Melhor, isso aqui é um campo conservativo. Campos conservativos podem ser escritos dessa forma, tá? O sinal de menos aqui é por convenção, tá bom? E o que isso significa? Bom, eu posso então escrever o campo elétrico em termos de φ e de A. Esse d de A, d de T vai passar para lá negativo. Eu vou escrever isso aqui tudo desse jeito aqui, ó. Menos, aí a gente tem o gradiente de φ mais dA dt. Tudo bem? Tranquilo, né? Bom, então eu tenho o campo elétrico expresso em termos de um campo escalar e um campo vetorial, cujo esse campo vetorial, né, a gente sabe como qualquer outro campo vetorial, pode ser expresso em outras três funções escalares, né? Então é muito vantajoso. E como eu disse, na eletrostática, esse cara aqui não varia no tempo. Se esse cara não varia no tempo, eu tenho que o campo elétrico é só menos gradiente de φ, que é o potencial eletrostático, né? Menos gradiente de φ, mas isso na eletrostática. Tá bom? Beleza. Portanto, olha só o que a gente fez aqui. Eu escrevi o campo magnético, já que o divergente dele é zero, eu escrevi ele como rotacional de um campo A. Então, o que eu estou fazendo aqui é substituir, já que esse cara, né, o potencial generalizado, como disse no começo, não depende dos campos em si, nem do campo elétrico, nem do campo magnético. O que eu fiz foi trocar o campo magnético por esse cara e o campo elétrico eu escrevi em função de φ, que é um campo escalar, e de A, que é um campo vetorial. Então, a gente consegue escrever o campo eletromagnético não em termos
do próprio campo, mas em termos desses dois caras aqui, ó, Φ e A. Então, o campo eletromagnético pode ser escrito, né, em termos de Φ e A. Legal? E por que isso é interessante para a gente? Bom, dado que a nossa lagrangiana não, o nosso potencial, eu vou falar então que esse cara aqui depende de... Se eu tenho uma carga, então, atuando, inserida num campo eletromagnético, se eu insiro uma carga lá, eu sei que essa carga vai sofrer uma força, certo? Que é o quê? A força eletromagnética. Só ver se eu não pulei... Não. Certo. Então a gente pode escrever o potencial desse campo em termos de Φ e de A, né? Já que a gente está trocando e o potencial não depende explicitamente do campo elétrico nem magnético, eu posso falar que esse meu lambda, né, que é o potencial generalizado, que no fundo vai ser um lambda de QI e QI ponto, ele é o quê? É a carga que eu inseri no campo eletromagnético, tá? Chamando essa carga de E, você pode chamar de Q, vezes esse potencial φ, esse potencial não, esse campo escalar φ, menos a velocidade da carga escalar A, tá? Então, a gente pode escrever esse potencial dessa forma. Veja, isso aqui está associado ao campo elétrico e esse cara é o campo magnético, né? Como que é a força eletromagnética? A força eletromagnética é carga, campo elétrico, mais V, VEC B. Aqui, olha só, como esse cara não depende do campo, né? Esse cara aqui não depende diretamente desse cara, do campo elétrico magnético, no lugar do campo elétrico a gente está como se fosse colocando esse φ, e no lugar do B a gente está escrevendo em termos do A, certo? Então a gente consegue sim escrever um campo, a gente consegue escrever um potencial generalizado que é como se fosse a força eletromagnética, tá? Mas que atua não em termos do campo, né? Em termos desse campo escalar e daquele campo vetorial, tá? O que, como eu falei, é vantajoso para a gente, dado que eu posso escrever esse cara aqui, né, como a x, a y e a z, né? E aí, bom, preciso apagar aqui, eu vou apagar esse lado aqui. A gente acaba que... Deixa eu só ver se é isso mesmo. Certo? A gente pode escrever então a lagrangiana, certo? Então, como que vai ficar a lagrangiana aqui? Pega ali. Então, vamos lá. Eu posso, na verdade, separar as lagrangianas, né? Eu posso escrever, enfim, disso eu vou falar daqui a pouco. Mas eu tenho a lagrangiana, então, como sendo L, né, definida como K menos U, que é o jeito que a gente define a lagrangiana. O nosso U é simplesmente o nosso lambda, né? Então o U é o nosso lambda de QI ponto. Vou colocar de G já de novo. Amanhã eu vou comprar G urgente, cara. E aí, então eu posso escrever a lagrangiana como sendo a energia cinética menos aquele cara. Então é φ menos V escalar A. Beleza? Só que, ó, então, esse K aqui, né, é a energia cinética da partícula que está ali no campo, inserida no campo eletromagnético. Esse cara é a lagrangiana da partícula livre, né? Ou seja, eu tenho informação, eu tenho 2/3 da informação aqui. Eu tenho, olha só, a lagrangiana total, ela é o quê? A lagrangiana da partícula livre, que eu vou chamar de LPL, lagrangiana da partícula livre, mais a lagrangiana de interação, que é esse cara aqui,
certo? Interação do quê? Interação carga-campo. Olha só, aqui eu tenho informação da interação entre a carga inserida no campo, tá? Então esse aqui é a lagrangiana de interação. Só que ainda falta mais uma parte da lagrangiana. São 2/3 que a gente tem. Falta a gente definir quem que é a lagrangiana do campo eletromagnético livre, do campo livre. Como eu falei, a lagrangiana da partícula livre a gente tem, é a energia cinética, né? É a informação só da partícula. A lagrangiana de interação é a informação da partícula inserida no campo, que a gente também já tem. Agora falta descobrir quem é esse cara, né? Só para enfatizar aqui então, a lagrangiana de interação é, já que eu estou escrevendo isso em termos de potencial generalizado, esse cara é E φ menos V escalar A. E agora a gente tem que achar quem é a lagrangiana do campo eletromagnético livre. E é esse cara que vai dar trabalho pra gente. Se fosse fácil determinar esse cara aqui, o curso ia terminar na próxima aula. E eu estou prevendo entre de 10 a 15 aulas. Então, esse cara aqui, a gente vai ter que dar uma volta ao mundo para poder determinar quem é a lagrangiana do campo eletromagnético livre, tá? Que isso não é nem um pouco trivial, tá bom, gente? Acho que dá para perceber. Então, só ver se eu tinha mais alguma coisa para falar hoje. Claro, se eu estou falando de uma partícula livre, então o potencial associado a ela é nulo, né? Já que partículas livres não, né, tá em ausência de força, né? Então, se não tem força, não tem energia potencial associada. E aí eu teria K menos zero, tá? Então, a lagrangiana da partícula livre, no caso, ficaria simplesmente K menos zero. Por isso que a lagrangiana da partícula livre é só a energia cinética, tá? E não tem o termo da força ali. Um meio de mv2, né? Esse V aqui apareceria aqui como energia cinética. E, bom, então é isso. Falta a gente determinar agora quem é esse cara. E isso a gente vai construindo conforme as aulas, beleza? Então, a aula de hoje foi isso. Determinamos a lagrangiana de interação, a lagrangiana da partícula livre. Escrevemos o campo eletromagnético E e B em termos de um campo escalar e outro campo vetorial, φ e um potencial e um vetor A, certo? Então, é isso. E a gente viu que para força eletromagnética vale aquela relação que a gente escreveu no começo, né? Que eu posso escrever ela em termos de um potencial generalizado, que é aquele cara ali. Beleza? Bom, então, na aula de hoje foi isso aí. Até a próxima aula. Valeu, falou e fui!